Olá, família típica, olá pessoal, estamos aqui para mais um encontro no canal Direito Especial. Tem muita gente me perguntando, isso é um assunto que incomoda muitas mães de crianças autistas, que é a falta do acompanhante especializado dentro da escola. Então tem muitas mães reclamando que não tem esse acompanhante, tem outras que reclamam que tem o acompanhante, mas esse acompanhante não é especializado, e muitas me perguntam como é que eu faço para eu poder exercer esse direito, se é que eu tenho esse direito. Então, nós vamos falar sobre esse assunto hoje, o acompanhante especializado. Tem previsão legal ou não tem? Tem direito ou não tem? Quem é que tem direito? Como é que faz para saber se a pessoa tem direito, tem necessidade disso? Aguenta aí, que eu já te falo. Algumas pessoas com deficiência, algumas pessoas com TEA, não todas, algumas, têm direito sim ao acompanhamento especializado. E quando essa pessoa tem o direito, ela tem o direito a esse acompanhante não só na escola, tem o direito na creche e na faculdade também. Ou seja, tanto na creche, né, no ensino fundamental, no ensino médio e até na universidade. Esse direito a acompanhamento especializado decorre do que diz o parágrafo único do artigo 3º da Lei 12.764 de 2012, também chamada de Lei Berenice Piana ou Lei do Autista. Diz o parágrafo 1º ou o parágrafo único do artigo 3º da Lei do Autista. Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista, incluída nas classes comuns do ensino regular, nos termos do inciso 4 do artigo 2º, terá direito a acompanhante especializado. Bem, o inciso 4 do artigo 2º devia terminar de explicar como é que isso se dá. Ocorre que, apesar de o parágrafo único dessa lei dizer que essas pessoas têm direito ao atendimento especializado, ao acompanhamento especializado, no termo do inciso 4º do artigo 2º, o inciso 4º do artigo 2º foi vetado na Lei do Autista, então ele não existe. Então a gente tem que buscar outras fontes para entender como é que isso funciona. E a principal fonte na qual a gente vai beber para ter essa compreensão, ou seja, qual é o autista que tem a comprovada necessidade do acompanhamento especializado? Grosso modo, assim, falando o português assim do senso comum, quem é? É aquele autista que tem mais dificuldade na interação e na adaptação na sala comum do ensino regular. Ou seja, a lei está dizendo expressamente que a pessoa com TEA que estiver matriculado na sala comum do ensino regular, sala comum é aquela sala junto com os outros. Essa é a forma de ingresso preferencial da pessoa com TEA na educação. Ensino regular pode ser tanto na creche, quanto no ensino fundamental, quanto na educação infantil, no ensino médio e na faculdade também. É tudo ensino regular. Então, vale para todas as etapas do aprendizado. Agora, essa comprovada necessidade, como é que eu vou saber que a pessoa tem comprovada necessidade oficialmente? Porque, às vezes, a mãe sabe que precisa. Sabe como? Na prática. A mãe manda o menino para a escola todos os dias, dia após dia, semana após semana, mês após mês, e percebe que o menino não está conseguindo alfabetizar. Ou se já está alfabetizado, ele não está conseguindo aprender as outras coisas. Ele vai e volta da escola e não aprende. Então, talvez esse menino tenha uma necessidade a se comprovar para poder pedir o acompanhamento especializado. Mas como é que você comprova? É com médico? A princípio, não. Sabe quem é que vai dizer como é que comprova isso? É a LBI, Lei Brasileira da Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015. Como é que eu fico sabendo, então, se aquele autista tem uma condição diferenciada e que tem a comprovada necessidade do acompanhamento especializado? Eu fico sabendo disso através da avaliação. A avaliação, mas não é clínica, não é médica. É a avaliação pedagógica, a avaliação escolar daquela criança. O parágrafo 1º do artigo 2º da LBI, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, diz o seguinte: a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial. Significa que não é clínica, não é médico, é biopsicossocial. Quem vai fazer isso
é o pessoal da escola. Em alguns municípios, em alguns estados, pode haver a formação de uma comissão multidisciplinar, que envolve gente da área da saúde, psicólogo, psicopedagogo, professor, todo mundo junto para avaliar aquela criança em particular. E a lei continua, diz que é biopsicossocial e diz que será realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e irá considerar o seguinte: 1. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. Isso no caso de haver prejuízo de psicomotrícia ou no caso de ser deficiência física. 2. Os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. Quer dizer, é a criança avaliada em si mesma, né, considerada aquele indivíduo. 3. A limitação no desempenho das atividades. Eu preciso saber qual é a dificuldade dessa criança, até para adaptar o currículo para ela, para fazer o plano de ensino individualizado, eu preciso avaliar ela individualmente. Eu preciso saber quem é essa criança. E 4. Restrição de participação, porque vai haver casos em que a participação em determinadas atividades pode desencadear uma crise, por exemplo, numa criança e naquela atividade ela vai ter que participar de maneira mais restrita. Bom, em qualquer caso, quando se faz essa avaliação, que é necessária para adaptar o currículo e também para fazer o plano individualizado de ensino, eu vou saber se essa criança tem, inclusive, a necessidade comprovada de ter um acompanhamento especializado. E essa avaliação é obrigação da escola, gente. É obrigação da escola. Ela tem que fazer. O parágrafo 2º do artigo 2º da LBI diz o seguinte: o Poder Executivo criará instrumentos para a avaliação da deficiência. Como que eles vão avaliar? Como é que vai formar comissão? Não importa, eles têm que dar um jeito de fazer isso. Então, gente, qual é o problema que as mães estão reclamando? É que as escolas simplesmente não avaliam. Elas não avaliam porque quando ela avaliar e ela constatar que vai precisar de um acompanhamento especializado, vai precisar contratar servidor, vai ter que gastar dinheiro, vai ter que se organizar. Agora, o fato da escola não avaliar é muito negativo para as famílias das pessoas com TEA ou com qualquer deficiência. Por quê? Se a escola não avalia para determinar se precisa do acompanhamento especializado ou não, significa que a escola também não avalia para fazer o plano individualizado de ensino. Então, a escola não adapta currículo. A escola que não avalia, para o efeito de determinar se precisa ou não do acompanhamento especializado, ela também não avaliou para poder adaptar currículo, e a lei manda adaptar currículo. Então, gente, esta avaliação, ela é, em regra, biopsicossocial. Biopsicossocial. Só que, como a escola não se organiza para poder fazer essa avaliação, e essa avaliação, gente, ela é obrigação não só da escola pública, tá? Da escola pública e da escola privada também. Tanto a particular quanto a pública tem que fazer isso. E, havendo comprovada a necessidade, ambas, tanto a pública quanto a particular, devem oferecer o apoio especializado. Diante disso, as mães querem saber como é que vão até a justiça para provar que o menino tem comprovada a necessidade, já que quem diz se tem comprovada a necessidade é a própria escola e a própria escola não faz a avaliação. Embora a lei diga que essa avaliação é biopsicossocial e tem que ser feita na escola, com equipe multidisciplinar, se a escola não o fizer, a mãe vai ter que dar um jeito de fazer do jeito que conseguir. Se a família dessa criança tiver as condições de contratar uma equipe multidisciplinar, que tem psicólogo, psicopedagogo, professor, tal, todo mundo junto, para produzir um relatório dizendo que essa criança precisa desse acompanhamento especializado, ótimo, melhor ainda, a pessoa vai pegar esse laudo multidisciplinar e vai colocar no processo. Vai colocar no processo, junto com outros documentos que eu vou dizer agora. Vai colocar junto com o laudo diagnóstico do TEA, comprovante de matrícula, boletim escolar, o que tiver da escola, e com o requerimento de avaliação. Por quê? Apesar de você saber que a escola não vai fazer avaliação, você tem que requerer. Porque senão, depois a escola vai falar que você nunca requereu aquilo. Então você vai fazer o seguinte, você vai escrever um texto pedindo à escola para avaliar o seu filho, para saber se ele precisa de acompanhamento especializado na sala de aula. Você vai imprimir em 2 vias e vai voltar com uma assinada com o recebido. Uma fica na escola,
outra volta com você. Esse requerimento é a prova de que você pediu e a escola negou. Mesmo que a escola não negue textualmente, que ela não faça um documento negando, se depois de certo tempo ela não fizer a avaliação, é porque ela negou. Negou, ainda que seja por omissão. Então, você vai colocar isso também no processo. E, se você não tiver condição de contratar os profissionais para fazer um laudo biopsicossocial, o que você vai fazer? Quem não tem cachorro, caça com gato. Nesse caso específico, apesar de o médico, o neuropediatra, o psiquiatra ter a sua autoridade numa determinada área, não é exatamente a área do médico dizer se uma pessoa precisa ou não de apoio especializado no contexto pedagógico, porque esse contexto não é clínico, ele é pedagógico, é da escola. Então, quem tinha que dizer isso era a escola. Mas se a escola não diz, é válido. Os juízes têm aceitado que as pessoas vão até o médico e o próprio médico avalia a criança e diz, não, essa criança aqui ela precisa de uma atenção diferenciada, de um suporte, de um acompanhamento especializado. Um laudo o mais detalhado possível, descrevendo a personalidade da criança, as limitações dela, tudo aquilo que está falando aqui na lei, sabe? Esse laudo, o médico tem que falar que isso aqui, ó, dos impedimentos das funções e estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação em atividades. O médico colocando tudo isso, o juiz vai entender perfeitamente que, na falta do laudo biopsicossocial, o do médico fica valendo. E aí, o seu advogado ou o seu defensor público, com esses documentos, pede uma liminar para o juiz e o juiz vai determinar a escola que providencie o acompanhamento especializado para o seu filho. E já que você vai pedir o acompanhamento especializado, você vai pedir também o programa de ensino individualizado e a adaptação curricular para o seu filho. Por quê? Se eles não avaliaram o seu filho para decidir se ele precisa ou não do acompanhamento, eles também não o terão avaliado para adaptar o currículo e individualizar o ensino para aquela criança em particular. Muito obrigado, eu espero que você tenha gostado. Se gostou, se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado no próximo vídeo, dê um joinha e compartilhe com outras pessoas que, como você, possa ter interesse nesses assuntos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.